Não existe sociedade livre sem pessoas livres. Não existe liberdade sem responsabilidade. Ser livre é poder escolher. O Livres escolheu levar liberdade para quem mais precisa, através de ativismo, engajamento cívico e formação de lideranças. Realizamos projetos de impacto social e defendemos políticas públicas que funcionam para aumentar o poder de escolha das pessoas. A missão de construir um Brasil mais justo é de todos nós. Qual vai ser a sua escolha? Faça a sua parte. Seja um associado Livres. Acesse eusoulivres.org/participe. Clique em Associe-se. Preencha as informações do seu cadastro e tenha acesso a todas as vantagens de ser um associado Livres. O ministro Fernando Henrique Cardoso anunciou as 3 etapas do plano econômico. Agora é vencer ou vencer. O Cruzeiro volta a ser a moeda nacional. Os preços ficarão estabilizados. Na estreia oficial do Real não houve atropelos. O movimento foi tranquilo nos bancos e caixas eletrônicos de todo o país. Quem tem no depósito à vista, quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros. Pela primeira vez, um presidente atravessa a pé a Praça dos Três Poderes com todos os ministros. O presidente Itamar Franco exibiu dinheiro novo para os fotógrafos como se fosse um troféu. Imagine construir uma cidade no meio do deserto. Brasília, cidade do futuro, terá, como certas cidades clássicas da antiguidade, uma medida de graça arquitetônica. Nunca houve limites para a gastança com impostos no Brasil. Durante a ditadura militar, nossa economia cresceu rápido, mas de forma insustentável. O projeto de Brasil Potência gastava cada vez mais, mas fazia conta cada vez menos. A falta de responsabilidade deixou o país mais frágil. Quando o cenário externo complicou, entramos numa grave crise. Recessão e hiperinflação foram as marcas da chamada década perdida. Mas comparando o preço de janeiro até agora, o feijão aumentou 2.782%. Era praticamente um desespero quando você recebia o salário. Teria que sair imediatamente para fazer as compras, realizar compras grandes, enormes, para estocar o máximo que pudesse em casa. Então, era um absurdo, era uma coisa que gerava uma histeria, um estresse social. A experiência cotidiana mais marcante da estabilidade, a partir dali, tem a ver com velocidade.
a vida com a inflação era uma correria de múltiplas formas. Você precisava rápido receber seu salário e correr para o supermercado, tinha lá as maquininhas funcionando, mas tudo que você fazia, o dinheiro que você pegava, você tinha que correr para o banco, entrar numa fila, suar na fila para botar o dinheiro no overnight o mais rápido possível. Eu tenho que receber um dinheiro de você, eu vou ficar te enchendo para você pagar logo, porque enquanto você não paga não tem correção monetária, tudo derrete. Então a vida é uma correria na esteira, você não sai do lugar, e se você parava, você é devorado. 8h30 da manhã, na porta do supermercado, muita gente já espera a hora de entrar. Muita atenção na porta. 9 horas, é dada a largada. Oi, você foi o primeiro a chegar, não tá cansado não? Fui. Não tá cansado não? Sim, todos os dias corre assim, né? Esse carreirão aí doido. Uma maratona. É, não ganha medalha. Não ganha medalha não. Com a volta da democracia, a sociedade brasileira iniciou uma grande saga contra a hiperinflação, em busca da estabilidade. Foram muitos planos econômicos fracassados e muitas trocas de moeda. Na primeira, o cruzeiro foi substituído pelo cruzado. As principais decisões são as seguintes: criação de uma nova moeda, o cruzado, congelamento total de preços, tarifas e serviços. Esse plano derrubou momentaneamente a inflação e criou um clima de esperança no país. Esse era o Brasil da inflação. Esse era o Brasil do cruzeiro. Agora não. Nós estamos vivendo o Brasil do cruzado. O Brasil em que a dona de casa, na maioria das vezes, vai fazer a compra com uma lista da Sunab, com uma lista do governo, que fixou os preços dos produtos, que congelou os preços. Quando os preços voltaram a subir, o governo convocou a população e até a polícia para combater os lojistas. Policiais circularam pelos supermercados como se fossem fregueses para pegar os remarcadores em flagrante. O gerente e 2 funcionários receberam ordem de prisão. Então, os senhores estão presos em flagrante delito, certo? Serão conduzidos à Polícia Federal, certo? E responderão a inquérito policial, certo? Por desobediência ao decreto presidencial. No supermercado Real, um consumidor foi um fiscal e tanto. Eu fecho esse supermercado pelo roubo abusivo e extorsivo que está acontecendo com mais de 30 produtos. Vejam o caso dessas 2 maioneses. O resultado dessa política de congelamento de preços foi a escassez de produtos nos supermercados. 5 minutos depois que as portas deste supermercado se abriram, a fila da carne já estava com mais de 20 metros. Este aqui é o último da fila. Tu acha que ainda vai ter condições de comprar carne? Eu espero. A senhora também correu? Corri um pouquinho só. Aí não aguentei e fiquei parada. Vim andando devagar. Pediu para alguém guardar seu lugar na fila? Meu filho. O senhor não conseguiu chegar em primeiro, tá sem preparo físico? A barriga um pouco pesadinha, né? Mas graças a Deus fiquei em 4º lugar nas Olimpíadas da Carne. Todas as manhãs tem esse concurso aqui, né? Nesse período, a inflação partiu de 12,7% e terminou em 21,4% ao mês. Foi o primeiro fracasso de muitos. O cruzado falhou em grande estilo, mas o cruzado mudou o imaginário do país, porque de repente aquelas pessoas que resignadamente enfrentavam a inflação de 200% ao ano, perceberam que, olha, dá para não ter inflação. Não durou, mas dá. Em seguida houve o Plano Bresser e o Plano Verão, que introduziu o cruzado novo como moeda. Eu passei por 2 reformas ortográficas, mudança de cruzeiro para cruzado, para cruzeiro novo, cruzado. A gente vai indo. Esses planos eram um atrás do outro, e então você ligava a televisão, aparecia
lá um aviso oficial, institucional do governo. Aí você fala, pô, lá vem o Sarney, ou lá vem um presidente com um novo plano para aborrecer mais ainda a população e criar mais embaraços na vida da gente. Eu sou de uma geração que viu 6 moedas no Brasil. Eu me lembro da primeira, em 1967, que eu fui para o colégio e a gente brincava que agora tinha um carimbo em cima da nota e que aquela nota agora valia os zeros diferentes. Era uma brincadeira de criança. Depois foram 6 moedas até o real. Aqui você tem uma nota de 10 mil cruzeiros, que virou 10 cruzados novos. Isso aqui era típico no período dos planos econômicos, né? Carimbar notas, não havia tempo de emitir notas novas, então tinha que carimbar as notas velhas com os novos valores. E os políticos também perceberam que se quem derrubar a inflação atingiu o santo grau, entende? Então a tentação, como é que se derruba? Fazendo um cruzado certo. Se você olhar o plano Bresser, o plano Verão, por exemplo, eram tentativas de fazer o cruzado certo. Vamos ver o que não deu errado no cruzado. Então, eu faço o congelamento, mas agora com isso e mais aquilo, etc, etc. Chega uma hora que, evidentemente, a dinâmica da inflação fica outra. Todo mundo espera que tenha um congelamento, né? A economia, os átomos pensam, não é feita a física. Todo empresário, quando saía de um congelamento, já reajustava os preços por conta para ter gordura para quando tivesse o próximo. No governo Collor, 2 tentativas frustradas foram colocadas em prática, conhecidas como Collor I e Collor II. O cruzeiro foi restabelecido como moeda e, nessa transição, houve uma das medidas mais absurdas já feitas por um governo brasileiro: o confisco da poupança. As pessoas estão zerando praticamente a conta de todo mundo, deixando todo mundo com 50 mil cruzados, quer dizer, o salário desse mês, na metade do mês, é 50 mil cruzados, e a pessoa que se vire como puder, não é isso? É isso. Agora, o dono do restaurante, aquele que recebeu o cheque, ele só está com o seu patrimônio. Ele tem seu patrimônio, tem um punhado de cheques e mais nada. Vai receber a partir de segunda-feira os cruzeiros que estão chegando, mas ele tem que pagar uma opção de gente. Será que não vai fechar restaurante, não? Por exemplo? Olha, é possível que até feche alguns restaurantes mais caros, é possível que feche. Olha, eu tinha uma escola já há quase 10 anos. Aí acabou o Sarney, eu falei, bom, agora eu tenho que me manter. Vendi alguns instrumentos e fiz uma poupança. Aí veio o governo Collor. E a Zélia levou a minha poupança desse, tirou meu capital de giro. Cercear o sujeito de poder usar aquele dinheiro que muitas vezes ele economizou com as duras penas é terrível. Então eu acho que isso marcou muito negativamente esse período aí de plano Collor. A reforma monetária nos outros, no cruzado, no verão, nem teve no Bresser, era talvez cosmética, era um jeito de alterar a indexação dos contratos, mas você não precisava trocar de moeda. Onde a reforma monetária foi importante tinha sido no Collor, onde, no entanto, por uma razão horrorosa, que era dizer, vou trocar de moeda, e no caminho da troca de moeda, tudo que você tiver acima de 50 mil cruzeiros reais, cruzados novos, perdão, vai virar, só vou te devolver daqui a 2 anos. Mas foi uma forma de demonstrar o que você poderia fazer numa reforma monetária para o mal, né? Podia fazer para o bem. Depois de tantos planos e tentativas frustradas, a inflação continuava a crescer, passando de 2.851% ao ano. Mas a inflação brasileira, que havia começado na década de 70, ali nos 25%, 30% no máximo,
chegou a 40 e tantos em meados de 70, 100% ao ano em 1980, a 240% em 85, a 1000% em 88, 89, chegou a 2.400% em 93. Aquilo realmente era visto no resto do mundo como um país, só tinha 4 países no mundo no início dos anos 90 que tinham inflações superiores a 1000%. A Rússia, cujo império havia colapsado lá naquele ano, a Ucrânia, uma hiperinflação, e o Congo em guerra civil há anos, tinham morrido alguns milhões de pessoas na guerra civil. O Brasil era um deles e aquilo ali causava espécie assim, em qualquer interlocutor. Como é que é possível um país conviver com esse tipo de inflação alta, crônica e crescente? E uma postura curiosa das pessoas dizendo, olha, pelo amor de Deus, não faça outro pacote feito esses aí dos últimos anos. E ponto, mas ao mesmo tempo tinha implícito o desejo, faz aí alguma coisa diferente. Em meio a tanta instabilidade e sofrimento, a inflação começou a ser tratada pela população como um dragão que cospe fogo e derrete o poder de compra. Para pôr fim ao pesadelo do dragão, era preciso um plano sem fantasia, sem mágica e sem surpresas. Um plano real. O ministro era Fernando Henrique Cardoso, que virou ministro meio que por acaso, não era para ter virado. O Itamar teve 3 ministros antes do Fernando Henrique. Cada um deles ficou em média 2 meses e meio lá. E Fernando Henrique escolhido meio que a revelia fora do Brasil. Estava nos Estados Unidos, estava jantando na casa do nosso embaixador lá, que pouca coincidência. Foi depois do embaixador do Itamar, o Sardenberg. Quando chegou alguém, a mulher do embaixador, veio dizer que o presidente da República queria falar comigo. A partir daí fiquei com medo de falar com o presidente da República, não é bom. Bom, e aí fui lá atender uma sala. O Itamar me disse que estava com a ideia de mudar o Eliseu Rezende. Eu disse, Itamar, não faça isso. O Eliseu é um bom ministro, ele era. E depois, esse será o 4º ministro. Eu sou ministro do exterior, eu não tenho o que falar mais aqui fora. Não, mas eu queria que você fosse ministro. Eu digo, Itamar, você sabe que eu não sou economista. Eu não estou no Brasil, eu não quero faltar a você nesse momento. Mas eu acho que você deve pensar melhor e manter o Eliseu. Bom, voltei para o jantar e as pessoas perceberam que eu estava constrangido. Aí o senhor vai virar ministro da Fazenda? Digo, não, tentei disfarçar. Aí volta a senhora do embaixador, Célia se chamava, e me disse, olha, não, o presidente recebeu o recado do comandante fulano de tal, que era o ajudante de ordens, que o presidente não precisa mais falar com o senhor. Eu fui para o hotel feliz, está resolvida a questão. Minha impressão é que o Itamar teve com o Fernando Henrique uma relação muito complicada. Eu dizia que o Itamar e o Fernando Henrique formavam um odd couple, né? Como naquele filme famoso, né? Porque eram 2 pessoas muito diferentes, mas que precisavam uma da outra. Quando eu acordei de manhã cedo, era minha mulher, a Ruth, bastante furiosa, porque eu tinha sido nomeado ministro da Fazenda. Eu neguei, disse, não concordei. Você está mentindo. Que mentindo o quê? Eu não concordei. Bom, aí telefonei para o secretário-geral do Ministério, que era o Lampreia. O Lampreia me disse, ministro, o senhor agora é ministro da Fazenda. Então, assim que eu fiquei ministro da Fazenda, telefonei para o Itamar. O Itamar veio, falou comigo e tal. Disse, não, todo mundo gostou. Eu digo, como todo mundo gostou, Itamar? Você já nomeou o ministro do Planejamento, todo mundo da Receita, Banco do Brasil, Banco Central. Não, mas você tem carta branca, você faz o que você quiser. Eu estava há alguns anos representando o Brasil na diretoria executiva do Banco Mundial, em Washington. Fernando Henrique assumiu e me pediu os telefones de algumas pessoas, tipo o Baixa, Armínio, que estava em Nova York naquela época, e mais 1 ou 2, e perguntou quando eu podia ir a Brasília. Eu conheço o presidente Fernando Henrique Cardoso desde os anos 60. Bom, eu havia participado do Plano Cruzado, né? Portanto, já tinha tido uma experiência negativa nesse aspecto, né?
A sensação era que era uma espécie de draft, assim, que tinha desde meados dos anos 80, desde o Cruzado, tinha assim, um grupo que era convocado para fazer a batalha de trincheira para você servir na Primeira Guerra, não é isso? Infantaria, Primeira Guerra Mundial. Aí essa turma morria, voltava para a academia, aí vinha outra leva, outra. Foram 5 gerações, 5 planos de estabilização heterodoxos, assim, pacotões. Cada um deles levou um grupo grande, aí dava errado, volta todo mundo para casa e tal. Então, quando o telefone tocou para mim, eu fazia pesquisa nesse assunto de inflação, meio que sabia que algum dia meu telefone ia tocar. O problema era convencer as pessoas de aceitarem ir para um governo do qual eu seria o 4º ministro da Fazenda, que era um governo que não tinha, aparentemente, condições políticas para mudar nada. Por ser o Fernando Henrique e ter a estatura intelectual dele, é que aconteceu que o time da PUC foi todo lá. Eu, Winston, Clóvis Carvalho, Edmar Bach, alguns outros que vieram com Fernando Henrique do Ministério de Relações Exteriores, de onde ele vinha. Logo se organizou um grupo precursor, sem muita esperança de ir adiante. Afinal, era a Primeira Guerra Mundial, muita gente já tinha morrido no caminho. Eu trabalhei na CEPAL, trabalhei com o Prebisch, eu conheço o Malan de quando ele era moço, porque ele se casou com uma moça que era sobrinha da mulher do Juarez Brandão Lopes, que era meu vizinho de chácara, Malan de quando ia lá. Eu conhecia o Baixa, o Serra foi meu aluno no Chile. Enfim, eu tinha relação com o pessoal da economia, eu mesmo tinha alguma leitura na área, porque trabalhei na CEPAL. Eu fui professor de História Econômica na USP, foi meu primeiro emprego. Eu tinha 21 anos quando fui professor, não sabia muita coisa. Mas o fato é que eu tinha algum conhecimento de pessoas. E o Itamar me deu carta branca. A contabilidade pública era muito precária. Volta e me aparecia uma dívida que tinha aval do Tesouro, e o Tesouro não sabia que aquele aval tinha sido dado. O panorama era tão desolador quando se olhava por dentro os fundamentos fiscais, os problemas de inadimplência dos estados com a União, município, ninguém paga ninguém, problemas bancários de tudo quanto é lado. A sensação é que qualquer coisa que se faz num cenário como esse vai dar errado. Naquela altura, por exemplo, existia uma diretoria agrícola dentro do Banco Central. Era um diretor, nomeado, obviamente, pelos lobbies agrícolas, para emprestar dinheiro do Banco Central para a agricultura, que é déficit puro e simples. O Banco Central não tem arrecadação. E a verdade, como se lidava com déficit fiscal naquela época, né, era basicamente através do secretário do Tesouro Nacional sentando em cima das despesas orçadas, né, e com uma inflação de 20%, 30% ao mês, né, logo ficava fácil pagar as contas. Né? O orçamento era nominal. Então se aprovava o orçamento do ano. Aprovava com uma certa expectativa de inflação, que a inflação é 200% ao ano, então eu vou gastar mais em educação, saúde, ao longo do ano, 200% a mais do que no ano passado. Mas se a inflação era 250%, o que acontecia? A arrecadação subia mais do que o gasto, então o déficit diminuía. Então todo ano tinha um mecanismo de equilibração orçamentária meio malandro, que era o seguinte: você subestimava, digamos, a inflação no orçamento, e a inflação era maior do que a orçamentária e, portanto, o déficit diminuía. Era um sintoma de um problema muito mais grave que existia na economia brasileira. A noção de que gastar é bom, gastar dá voto, essa não é nem do período da democracia, não, do período da ditadura também. O governo era um governo militar, mas ele procurava se legitimar politicamente. E a legitimação política do governo militar vinha da forma populista tradicional. Todo mundo sabe que se não fizer conta
num país difícil como é o Brasil para a sua vida econômica, você pode ter um problema muito sério. A eleição de 82, por exemplo, foi uma eleição onde os bancos públicos sacaram do Banco Central, ficaram negativos em reserva, financiaram os tesouros para fazer obras. Quebrou 4 dos bancos públicos. O Sarney dizia, olha, o povo quer obra, o povo quer gasto. Mas por que as coisas públicas são administradas com essa irresponsabilidade total, quando no plano pessoal todo mundo é capaz de entender o que um orçamento significa e o que significa gastar além das suas possibilidades? A despreocupação em ter a contabilidade pública do déficit é claramente a despreocupação de um governo que também não deve satisfação para ninguém. O Ministério da Fazenda não sabia quem devia quanto a quem. Era tudo muito precário. Então nós tivemos que reconstruir estatísticas, não sei o quê, e dar um pouco de credibilidade. Era preciso encontrar um mecanismo alternativo à inflação, né, para fazer equilibrar receitas com despesas. A inflação não é uma doença da moeda. A inflação é a perda do poder aquisitivo da moeda. Os índices de preço capturam, medem esse negócio como quem faz um exame de sangue e pelo número de hemácias descobre que tem uma infecção. Mas a infecção é a moeda, é ali que está o problema. Nós íamos levar esse diagnóstico às suas últimas consequências. Fizemos uma coisa que chama-se plano de ação imediata, que era um plano comum de controle fiscal, não é? Que era o mapa das questões fundamentais que tinham que ser endereçadas. Era o assunto fiscal, privatização, abertura, todas as coisas difíceis. Vale a pena ler esse programa hoje. O primeiro item é o seguinte, eu leio: o Brasil só consolidará a sua democracia e reafirmará a sua unidade como nação soberana se superar as carências agudas e os desequilíbrios sociais que infernizam o dia a dia de sua população. Item 2. A dívida social só será resgatada se houver ao mesmo tempo a retomada do crescimento autossustentado da economia. Item 3, relevante para a época. A economia brasileira só voltará a crescer de forma sustentada se o país derrotar a superinflação que paralisa os investimentos e desorganiza a atividade produtiva. Item 4. A superinflação só será definitivamente afastada do horizonte quando o governo acertar a desordem de suas contas, tanto na esfera da União como de estados e municípios. Quinto e último. E as contas públicas só serão acertadas se as forças políticas decidirem caminhar com firmeza nessa direção, deixando de lado interesses menores. Mas houve um esforço ali para tentar situar a reforma monetária num contexto maior. Aquilo ali estava sendo feito porque era uma condição, não era um fim em si mesmo, mas era uma condição necessária, ainda que não suficiente, para que esses outros objetivos, tão ou mais importantes, pudessem ser alcançados de forma sustentada. O fundamental do Plano Real é você entender que o Plano Real não foi um passe de mágica, não foi um bando de gênio que se trancou numa sala e inventou uma unidade real de valor, a expulsão da moeda velha e etc. O Plano Real é um todo. O Plano Real é um todo, porque você não consegue a estabilização da moeda se você não tiver outros fundamentos juntos. O PAI foi muito importante, né, para a gente entender, né, como era o processo orçamentário. Todos os dias tinha um torpedo político de alguém que ia no gabinete pedir alguma coisa, ou reclamar de alguma coisa, ou avisar de alguma coisa. Brasília é isso mesmo. E nesse meio tempo, eu às vezes conversava com o Brescia Pereira, que era meu vizinho de chácara em São Paulo, e o Brescia dizia: vocês têm um plano B? Tem um plano B? Não tinha um plano B nenhum. Mas começamos a pensar o que seria um plano monetário. Um dia eu fui à casa do André, lá na Resende, aqui em São Paulo. E cheguei na casa do André. O André é uma pessoa inquieta.
Ele se levantava, sentava, puxava a calça, não sei o quê, e cheio de ideias. Na verdade, o desenho do Real, não é, era um projeto acadêmico da PUC, né, que data de 1983 e 84. Né? Nós já tínhamos discutido diversas alternativas, né? Aplicamos uma delas no plano cruzado, que não deu certo, mas nós tínhamos na gaveta, né, o chamado Plano Larida, né, que era um plano de reforma monetária que tinha sido concebido pelo André Lara Rezende e pelo Pércio Arida. Né? Na verdade, foi uma confluência de duas ideias separadas. Eu tinha escrito um outro paper, chamado Neutralizar a Inflação, que a ideia era o seguinte, era sincronizar todos os processos de reajuste. Alguns preços eram reajustados contratualmente em períodos longos, tipo um ano, e aí reajustava, passado um ano, 200%. Havia preços que eram reajustados semestralmente, preços que eram reajustados mensalmente. Então, todo mês tinha algum preço sendo reajustado. E tinha os preços livres, que eram reajustados diariamente. Né? O que acontecia? Como a inflação era inercial e todo mês alguma coisa sendo reajustada, as políticas ortodoxas provocavam tal tranco na atividade econômica que a inflação demorava para cair. Inércia, quer dizer, literalmente, é quando você não responde a outros estímulos. Né? Então, todo o governo, que acontecia sempre, né? Tentava um pouquinho de política fiscal apertada, monetária apertada, a inflação não reagia e você desistia do ajuste. O ministro ia embora e pronto, era isso. Então, ao contrário dos planos impositivos, se ofereço aqui uma outra moeda, se quiser continuar com o seu contrato com altos e baixos na moeda corrente do país, ótimo. Se quiser mudar, você muda. Então ele tinha a graça de ser um plano a mercado, que é coerente com qualquer filosofia liberal. Então, pareceu-nos evidente que, em alguns anos, uns 2 anos mais ou menos, todos os contratos estavam na moeda nova, aí fazia a reforma monetária, que era o real. E aí daí que veio a ideia da URV, Unidade Real de Valor, que, na verdade, era um experimento. Ali houve muitas discussões. A tendência, na época, era copiar a Argentina. Na Argentina, eles tinham feito a ligação PEC entre a moeda local e o dólar. Nós não queríamos fazer isso, porque isso tira a autonomia do governo para mexer no valor da moeda e pode afetar a exportação, não sei o quê. Então, nós inventamos uma moeda virtual, não era moda ainda, chamada URV, Unidade Real de Valor. Mas tudo isso era teoria, né? A questão era passar da teoria para a prática e isso demandou bastante esforço, digamos assim. Né? Agora não estamos mais num seminário acadêmico sobre essa questão, nós temos que falar uma coisa muito prática, concretamente o que é que nós vamos fazer em termos de propostas específicas de legislação. Era muito tocar de ouvido, né? Todo mundo tinha entendido o que tinha dado errado, o que nos sobrava, claro, junto com o que nunca tinha sido feito, que era tratar do assunto fiscal, monetário, bancário, para valer. Isso sim era a parte mais difícil, trabalhosa da coisa toda. Não é uma discussão trivial, o Brasil é um país muito complexo, não é difícil de entender, é difícil de administrar, mas aí prevaleceu aquilo que eu chamo o fato de que essas pessoas se conheciam, ninguém ali tinha um projeto político de poder, um projeto pessoal. É sintomático que tenha havido discussões durante esses meses que eu mencionei e não tenha vazado nada, nenhum ali desse grupo básico plantou uma notícia de jornal, deu um vazamento para um jornalista, antecipou algumas coisas que estavam em discussão. Isso é uma coisa rara. O sucesso se deve a Fernando Henrique Cardoso, né? Essa é a grande diferença, né? Uma pessoa com uma liderança extraordinária e uma compreensão plena, né? Das necessidades de fazer o que os economistas gostaríamos que fosse feito, né? Ele participou das discussões
Imagino que deve ter sido discussões enfadonhas, que para o não economista, entrar na tecnicalidade, para a estabilização é meio enfadonho, mas foi crucial. Porque depois quem teve que vender para o país, quem teve que negociar politicamente foi ele. E além disso, com uma influência fortíssima, né? Que ele tinha tanto sobre o presidente Itamar como dentro do Congresso Nacional, né? E nós começamos então a ter discussões mais ou menos teóricas, tanto no Ministério da Fazenda, ali quem tinha o chicote da mão era o Clóvis, que anotava tudo. Foi uma conjugação muito especial de circunstâncias e de pessoas e de ambiente, e uma percepção, obviamente, que o Brasil não tinha alternativa senão tentar fazer alguma coisa contra a inflação que estava correndo a mais de 30% ao mês. Foi 2.450 quando terminou o ano calendário de 93, e obviamente era uma coisa que não dava para esperar as eleições presidenciais de outubro de 1994, aguardar que um novo governo, eleito em outubro de 94, a partir de 1º de janeiro de 95, apresentasse seu programa, porque a inflação brasileira teria estourado, assim, teria chegado lá perto dos 10.000%. O Brasil, naquele momento pré-real, estava numa situação muito difícil. Tinha tido o impeachment do Collor, CPI dos anões, roubo no orçamento. Claramente, o país desanimado. Eu lembro do impacto da morte do Ayrton Senna. O Ayrton Senna era o que o Brasil queria ser. Ele tinha todas as virtudes do Brasil. Era o herói, era o Brasil de sucesso, entende? Era o Brasil que deslumbrava o mundo, né? Então, a morte do Ayrton Senna foi quase uma expressão catártica nacional de, olha, morreu nossa esperança, entende? Ele, no fundo, era quase uma metáfora do Brasil, entende? O Brasil bateu no muro. Muitos políticos mantiveram uma distância prudente de nós. Muita gente que a gente foi procurar para vir trabalhar com a gente, dos burocratas, disseram, dá um tempinho aí, deixa eu ver se vocês vão emplacar mesmo. O Serra fez algumas ressalvas, mas ficou mais ou menos assim, nem entusiasmado, nem desentusiasmado, mas ele claramente entendeu do que se tratava. O Covas sempre foi o grande líder do PSDB, era a figura mais importante do partido. O Covas ficou indignado. Eu não conhecia, eu nunca fui filiado ao partido, porque eu sempre achei o programa do PSDB muito à esquerda demais, era um programa muito velho, já nasceu velho, entende? Então também não vou me filiar ao partido com um programa desse tipo. Mas eu gostava do Fernando Henrique, como gosto até hoje, confiava nele, como confio até hoje, gostava do Tasso Gereissati, enfim, gostava do Serra. O Covas tinha uma relação já um pouco mais distante. O Covas ficou indignado, ficou enfurecido, se levantou antes de acabar, falou o seguinte, eu vou embora, para mim é suficiente. Se isso é melhor que os economistas do partido podem oferecer, ok. Vou até defender, mas anote o que eu estou dizendo. Vocês vão não só destruir o partido nas eleições, como vocês vão destruir o Brasil. Eu que não estou acostumado com aquele jeito espanhol explosivo do Covas, falei, nossa, isso vai dar um desastre. Aí o Fernando Henrique Serra falou, não, é assim mesmo e tal, enfim, cumpriu a função. E, de fato, você sabe que quando foi apresentado o primeiro discurso no Senado, um discurso inflamado, de apoio restrito, entusiasmo, da importância do plano, do novo destino para o país, de acabar com aquele pesadelo inflacionário que perseguiu o país há 20 anos, foi do Covas. Que é uma coisa impressionante, porque foi logo uma semana depois, mas ele foi absolutamente leal. Independente do que ele pensasse ou não pensasse, ele se comportou ali impecavelmente. Uma coisa era ajudar, outra coisa era botar a cara numa coletiva, no 6º plano de estabilização
que vai acontecer, 5 deram errado. Então você pode estar jogando sua carreira política fora se você estiver associado a mais essa iniciativa do sociólogo Fernando Henrique Cardoso e seus economistas com ideias criativas. Claro que você começa a fazer reuniões de equipe para fazer uma coisa da dimensão do que veio a ser o real. No momento que a imprensa vê que tem uma reunião, é como se já estivesse próximo a acontecer, o que causa toda espécie de movimentação defensiva nos mercados financeiros, as pessoas ficam assustadas, ansiosas. Então, a gente procurava se reunir discretamente, não alardear que tinha reunião. E nós vimos um dia, me lembro aqui em São Paulo, escondido da imprensa, o Pércio disse uma coisa que me marcou bastante, foi o seguinte: olha, nós temos que explicar tudo que nós vamos fazer. Até aquela época, o plano era uma coisa fechada, feito no Banco Central, publicado no Diário Oficial e surpreendia o país. Nós resolvemos fazer o contrário. E explicamos o que era isso e demos liberdade para as pessoas fazerem o contrato como quisessem, seja pela URV ou não. Enquanto nós da equipe falávamos com os públicos especializados. A sensação, as pessoas entendem ou não entendem, tá bom, ok, entendi, mas vamos ver como é que a coisa vai evoluir. E o plano ia ser em 3 etapas, né? O equilíbrio orçamentário tinha que vir antes da unificação da indexação. Por que a unificação da indexação tinha que vir antes da nova moeda, né? Então havia um esforço, né, de explicar, né, antes de fazer, né, e só fazer aquilo que foi explicado. O Edmar foi quem, na verdade, conduziu as negociações com o Congresso. Sempre teve muita paciência. Não? Quem tinha mais paciência ali para lidar com o Congresso é coisa de mineiro, né? Os mineiros têm mais paciência. Assim, então. Eu passei praticamente 6 meses, né, dentro do Congresso Nacional. Né? Me lembro um deputado me dizendo: Baixa, aqui você tem que dar palanque e prestígio. Né? Então eu entendia que, né, era muito importante as pessoas se sentirem prestigiadas, né, e terem ocasião de serem coautores do processo. O governo só queria uma coisa: acabar com a inflação. Como é que acaba com a inflação na cabeça deles? Prende o Abílio e faz congelamento de preços. O Abílio porque simbolizava a grande empresa que especulava, né? E congelamento de preços, que era o ai dodói. Congela preços. Bom, isso era o oposto do que nós achávamos que devíamos fazer. Nós, equipe econômica, dizíamos: olha, se não aprovar o ajuste fiscal antes, nós vamos embora, não tem o plano. E o Fernando Henrique voltou a falar: eu vou embora e também não tem plano. Então, a ameaça para deter, digamos, o populismo, é dizer: olha, todo mundo quer o plano, então tem que fazer como a gente está dizendo, senão a gente não lança o plano. Só que havia eleição. Havia eleição, que seria em 94, eu tinha um prazo para me desincompatibilizar se eu fosse candidato. Eu não queria ser candidato. As pessoas não acreditam nisso, naturalmente, mas é verdade. O que eu queria era a estabilização da economia. Aí eu pensei com meus botões: se o Itamar não tem a quem apoiar, e vamos perder a eleição, então é melhor arriscar. Por isso que eu aceitei de ser candidato. Mas antes de ser candidato, aprovamos, o Congresso tinha que aprovar algumas das medidas preliminares. Chamamos de Fundo Social de Emergência, que não é nem fundo, nem social, nem de emergência. Então, o Fundo Social de Emergência basicamente era uma emenda constitucional para a desvinculação, né, de parte das receitas da União. E você precisava desvincular para poder cortar. Porque implicava um corte de 20% nos gastos, né? E isso, obviamente, causou uma forte reação dentro do Congresso, né? Que eu tratei de lidar, explicando que nós estávamos cortando vento, né? Porque esses gastos autorizados, se a inflação continuasse, não iriam ser executados, né?
E, portanto, nós estamos oferecendo ao Congresso a oportunidade de votar um orçamento realista e, finalmente, conseguimos convencer o Congresso nessa direção, né? A grande novidade do real foi fazer uma conversão compulsória de salários na partida. E havia muita pressão, isso do governo, em função do ajuste dos salários. Eu me lembro que houve uma reunião que nós tivemos com os militares e com o Barelli, que era ministro do Trabalho, porque eles achavam que vinha pela frente era alguma coisa que ia congelar o salário deles. Se você não sabe se a inflação é 200% ou 250%, e se o reajuste salarial uma vez cada 6 meses, você não sabe, no fundo, quanto você está ganhando, nem em termos reais. Foi muito difícil provar que não era assim e tal. Convencemos o setor militar, porque tem o salário dos militares que pesa muito, e o ministro do Trabalho, que era isso, e houve uma reunião para bater o martelo. Nessa reunião, o Itamar estava numa posição muito difícil, porque de coração ele era uma pessoa boa, queria aumentar salário. E eu tinha que fazer o papel de que não podia aumentar salário, porque justamente o que aconteceu com o Plano Cruzado que afundou, porque não houve o controle fiscal, não houve o apelo. Não dá. Quando nós pararmos a inflação, isso automaticamente aumenta o salário. Se além disso nós formos aumentar o salário, vai aumentar muito o consumo, explode o consumo e vai embora o plano. Será que sem congelamento eles vão conseguir essa mágica de coordenar os preços e tal, e no momento que esse negócio aí virar a moeda, vai desaparecer a inflação? Não era exatamente isso, mas guardadas as devidas proporções, a gente não podia dizer isso porque não seria ilegal no Brasil. É como se a URV fosse um shadow de uma cesta de moedas. E isso, tecnicamente, meio que criava uma espécie de dolarização sintética, que era uma dolarização sem dólar, mas aproveitando a ideia. Uma certa altura eu chamei o Hargreaves e disse, olha aqui, avisa o presidente que eu estou fora. Ele pode nomear o Barelli para ser ministro da Fazenda, porque desse jeito não vai. Bom, ele falou com o Itamar ficou tenso. Aí eu percebi a dificuldade do Itamar e fiz uma proposta malandra e óbvia. Digo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma comissão para discutir o aumento do salário mínimo. Aí discute isso depois. E por aí passou, e o Itamar bateu o martelo, e nós mandamos para o Congresso. A votação foi 9-1. Não é? Foram 9 votos a favor, o PT se absteve e o único voto contrário foi do Bolsonaro. O Bolsonaro tinha uma objeção que era basicamente relacionada ao fato que a conversão dos salários, né, envolvia também a conversão dos salários dos militares, né? E o Bolsonaro se rebelava contra as regras de conversão, que eram iguais para todo mundo. Bom, ganhamos todas essas paradas e tal, e tiramos a ideia de que tinha que fazer o congelamento e de prender o Abílio, ou coisa que vale, assim, desse tipo. Só que era preciso que a população se convencesse que era para valer. A grande surpresa do real foi quão rápido a população endossou o plano, que não era de congelamento. Nós tínhamos reuniões praticamente semanais com todos os órgãos de imprensa para explicar cada passo. E de uma maneira que era previsível. Isso aqui é uma grande conquista do real, foi que isso é uma coisa transparente. Ao contrário dos políticos, os políticos imaginavam que era o congelamento de preço, precisava de um congelamento de preço, a população queria alguma coisa. E ela entendeu do que se tratava muito mais rapidamente até do que os políticos. A vida vai ficar mais fácil. O objetivo todo desse troço é assim. E olha aqui, não precisa fazer, você não está obrigado a fazer nada. Faz o que for do seu interesse. Mas a gente achava que demorava 1 a 2 anos. Na prática foram 3 meses. A campanha do PT qual foi? A real é farsa, porque a moeda não existia. Existia o RV. Plano de estabilização, alguém precisa lançar, e esse alguém precisa ter poder político para continuar depois, senão não sustenta. Bom, tivemos muita sorte, porque a decisão foi do Itamar, foi o recupero. Ele me disse, olha, o ministro Fernando Henrique vai sair, eu quero que o senhor fique no lugar dele. Conheço pouco esse plano, eu acompanhei a URV como todo mundo, né? Pelos jornais,
por que o senhor não convida alguém da equipe, o Edmar Baixa ou o Pedro Malan? Eu citei os dois nomes porque eram os mais seniors, né? E ele me disse uma coisa enigmática, né? Ele me disse, não, nós examinamos todas as opções e o senhor é a única alternativa. Aí eu entendi, porque como eu trabalhei sempre muito com mineiro, eu interpreto mineirês, né? O que ele queria dizer é que não queria ninguém da equipe do Fernando Henrique, né? Ele queria alguém que ele convidasse e que não tivesse nada a dever ao Fernando Henrique, né? Ele me disse, eu só quero que o senhor aplique o plano com essa equipe que está aí. Depois disso, eu inúmeras vezes usei essa conversa com ele, porque ele acabou sendo um dos maiores obstáculos ao plano, né? Agora, a equipe estava com medo de dar o passo seguinte. O passo seguinte era realmente trocar o RV pelo real. Quando tocava o telefone, palpitava o meu coração. Eu depois tive uma operação de coração aberto por causa disso. Ele não queria que eu viesse com ninguém para reforçar o meu lado. Eu inúmeras vezes dizia, mas presidente, eu trago aqui o Edmar, o Pércio, o Pedro Malan. Não, não, eu só quero falar com o senhor. Ele vinha com ideias estapafúrdias, né? Tabelar os juros, aumentar a Polícia Federal, aumentar os militares, aumentar os funcionários, né? Fixar o salário mínimo em $200, $300, fazer a transposição do São Francisco. Então eu era o algodão entre cristais, porque tinha a equipe de um lado e ele do outro. Foram 2, 3 meses muito difíceis que o recupero aguentou. O recupero foi muito positivo, porque ele explicava bem a população. Ele não mexeu em ninguém da equipe econômica. Mais de uma vez ele me pediu socorro, eu fui falar com o Itamar. E aí ele reunia 5, 6 ministros, todos contra mim. E era uma coisa realmente torturante, porque durava as discussões 2, 3 horas. Eu resistia centímetro a centímetro. Quando parecia que tinha tudo terminado, ele recomeçava de novo, sabe? E a obsessão maior era o aumento do funcionalismo, né? E que ia desarrumar todo o orçamento, né? Afinal, o momento que eu disse, estava bem, ou nós marcamos a data da conversão da URV em real, ou não tem como você... Como é que eu vou desmentir o fato que isso é uma farsa eleitoral? O que é essa URV? Ela vai continuar, vai ter 2 moedas, ela desaparece? Quando é que ela desaparece? A nova moeda, como é que vai se converter o dinheiro antigo no dinheiro novo? Então, o povo precisa de informação. Cada semana, a gente consultava a equipe, dizia, essa semana qual é a mensagem que nós queremos passar? Aí eles diziam, bem, essa semana nós devemos convencer as pessoas que precisa esperar para consumir, porque os preços vão cair mais. Isso foi anunciado acho que em final de maio, se não me engano. A gente anunciou que seria 1º de julho, porque a gente já estava confortável ali, que o processo de contratação RV tinha avançado. Quando faltavam 72 horas para o lançamento da moeda, e me telefonou para dizer, mas ministro, o senhor está de fato convicto de que nós podemos lançar moeda sem congelamento de preço? Eu disse, meu Deus, imagine agora. Eu disse, mas presidente, o senhor sabe que no caso do cruzado não deu certo, foi um problema, né? Agora nós não precisamos disso, nós temos a lei da concorrência, nós podemos abrir importação. No final ele me disse, olha, eu não estou convencido, mas é sob sua responsabilidade, hein? Eu acho que não vai dar certo. Mas tinha que preparar as moedas. O Gustavo mandou fazer, comprou na África, não sei onde, foi mandar, porque no Brasil não tinha capacidade de imprimir tão rápido que precisavam. Bom, e no mesmo dia trocamos as moedas todas, o Exército entrou nessa história toda, uma coisa bastante espetaculosa, e tínhamos que usar as matrizes pré-existentes. E o Itamar não gostava de peixe, e tinha peixe na moeda. Isso me deu trabalho para explicar ao presidente da República que o peixe estava ali, não porque eu quisesse o peixe.
Você vê que isso não aparece, mas são dificuldades enormes, de ordem não técnica. Eu tinha tido alguns anos de palácio, né? E eu conheço um pouco aquele ambiente de corte, né, que há na véspera dessas decisões, né? Naquele dia, eu fiquei intrigado, porque passou-se a manhã, já eram 2h30 da tarde, nada dele me chamar para eu despachar, né? E eu sabia que na véspera da MP ia haver problema, né? O Dupeyrat era o ministro da Justiça e era membro daquele grupo do Inner Circle, né, que eram de Juiz de Fora, né? Ele, aquele que era o ministro da Educação, havia vários, né? Aliás, todo o pessoal era de Juiz de Fora, mas uns ajudavam e outros atrapalhavam. O Dupeyrat era um dos que atrapalhavam e havia um grupo lá que tinha assim, uma espécie de nostalgia do Partido Comunista, né? Então, e o Dupeyrat, quando chegou, eu pedi que alguém da equipe viesse me ajudar e veio o Pércio, né, que ficou lá comigo. E o Dupeyrat adotou um ar de inspetor de escola, sabe? Que viesse puxar as orelhas de um aluno mal criado, né? Mas um tom combinatório, sabe? Dizia, o presidente quer saber imediatamente por que é que vocês incluíram aqui tal ou tal dispositivo, né? Isso favorece os bancos, isso favorece não sei quem mais e tal. E começou aí num crescendo, né? O Pércio explicava, né? Eu senti naquele momento que se eu cedesse, acabava o plano. A equipe ia me abandonar. Não era uma questão de coragem, era uma questão quase, diria, de lucidez, né? Quando eu vi que a coisa estava ultrapassando os limites, eu me levantei do sofá em que eu estava sentado, fui para a minha escrivaninha, que era ao lado, e eu pedi uma ligação. Eu disse, olha, dona Ruth, eu estou aqui com o ministro Dupeyrat e já há horas que eu estou esperando que o presidente me chame, porque eu preciso levar a ele o texto da medida provisória. Eu queria que a senhora dissesse ao presidente, assim mesmo como eu vou lhe falar, que se ele não me chamar dentro das próximas 2 horas, uma coisa muito grave vai acontecer. Que eu quero evitar que isso aconteça, mas a senhora, por favor, diga isso a ele. E aí eu desliguei. Nesse momento, o Dupeyrat se levantou, né, se formalizou e me disse, eu vejo que eu não sou bem-vindo aqui. Eu disse, olha, ministro, o senhor sempre será bem-vindo quando o senhor nos trouxer assuntos da área constitucional, legal, da justiça, né? Mas não é o que está acontecendo hoje. O senhor viu que eu pedi para ver o presidente? Eu vou só perguntar ao presidente o seguinte, quem é o ministro da Fazenda? Se é o senhor ou sou eu? Se ele disser que é o senhor, eu entrego o cargo. Eu volto para a minha carreira, eu sou diplomata de carreira, né? E termina essa experiência, né? Aí ele saiu batendo a porta, sabe? Pouco depois o Itamar me chamou, mas estava tudo apaziguado. A URV durou 4 meses com toda a sua, enfim, sua mecânica maravilhosa, que foi tão bem absorvida pela população e tudo mais, porém entrou em vigor em 28 de fevereiro de 1994. Em 1º de julho, quando foi substituída, a URV se transformou no real e o Cruzeiro Real desmonetizado, ali é que começava a verdadeira guerra. A reação quando entrou o real e a inflação parou de repente e nenhum preço estava congelado, foi uma perplexidade. Eu lembro as pessoas ficavam perplexas, mas como? Como é que acontece que tinha inflação naquela altura, já de 25% ao mês, e aquilo para de repente assim, por nada? Eu acho que o grande símbolo foi o frango a R$1, né? Para mim, restou uma satisfação de saber que o nosso dinheiro estava equiparado ao dólar. R$1. Olha que beleza! Lançar plano de estabilização bem sucedido no curto prazo já é difícil, mas o problema é como é que mantém ao longo do tempo. Então o desafio de manter a inflação baixa é enorme. Vocês lançaram um foguete aí,
Assim, não sabem quando e como esse foguete vai pousar. Eu digo, é verdade, a gente não sabe. Aquela vitória ali em julho de 94, ela abria todas as chances de a coisa dar certo. Mas não devíamos nunca perder de vista que aquilo era assim, o jogo de estreia de um longo campeonato. Ganhar na estreia é bom, mas no dia seguinte tem outro jogo, outro jogo, outro jogo. E durante muito tempo, até você se declarar campeão, demorou. O real foi ganha-ganha. Na verdade, foi por isso que deu certo. Todo mundo se beneficiou do quê? De segurar a inflação. E o resto foi uma construção penosa que agora destruíram. O plano de estabilização tem que ter déficit controlado, tinha que ter privatizações, tinha um projeto de modernização do país que iria enfrentar desafios políticos. E o sentido era, sim, liberal do jeito que a gente hoje usa essa palavra. A Caixa Econômica Federal está numa situação tão precária que eu comprei do Banco Central, olhei o balanço e falei, eu não posso publicar esse balanço, porque esse balanço aumenta risco país, piora o endividamento brasileiro, porque se um banco público quebrado a este ponto. Aí eu lembro que nós fizemos uma resolução do Conselho Monetário Nacional isentando a Caixa de publicar balanço por 2 anos. Como a Caixa era 100% do governo, não tinha acionista minoritário para reclamar. Pra você ter ideia da gravidade. Então tem uma crise bancária monumental, a intervenção no Banespa, minha briga com o Covas, enfim. O Covas sendo Covas, assim, ok, Quercia e Fleury quebraram o Banespa, eu entendo. Mas confia em mim. Eu vou administrar bem o Banespa. E eu dizia para ele, não confio, não é que eu não confio em você. É que depois alguém vai quebrar de novo. Não adianta administrar bem estatal. Imaginem se nós tivéssemos atravessado as crises recentes com cada estado dispondo de um banco para estar fazendo empréstimos ao seu governador e às suas empresas. O debate não era liberalismo versus não liberalismo, ou direita versus esquerda. O debate era em favor das reformas ou contra as reformas. Eu sempre pleiteava o impossível. Privatizar a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, acabar com os monopólios, senão não dá sustentação real. É claro que eu estava usando o meu peso intelectual de uma forma meio malandra, não era exatamente verdade, mas era para forçar o pêndulo a girar nessa direção, entende? Porque se não tem um doido que quer fazer isso, ele não mexe nessa direção. Tem discussões homéricas com o Claudio, falou, não precisa privatizar o Banco do Brasil, a Caixa, a Petrobras, acabar com a Telebrás, para o real dar certo. Precisa sim. No final, o pêndulo andou a metade do caminho. Esse caminho de 1º de julho até 98, final de 98, quando a inflação do ano, calendário, bateu 1,7 ao ano, esse caminho foi um caminho de reforma, política monetária, política cambial, ou seja, guerra convencional. Nós fomos sim com a baioneta para o campo de batalha e depois que a estabilização de alta tecnologia, os drones, essas coisas, o RV acabou os seus efeitos, restou ir para a praia, desembarcar na Normandia com a baioneta e acabar o serviço. O Brasil é um país jovem ainda, vai ficar velho. Um jovem de 25 anos não tem memória, não pode ter memória do que aconteceu 25 anos atrás. Não existe um salvador da pátria, não existe uma pessoa que vai lá, diagnosticou um problema, resolveu como equacioná-lo, implementou a sua solução, consolidou a sua solução. É sempre um trabalho coletivo. No exercício do poder, frequentemente você perde a popularidade, porque você tem que tomar decisões que não são populares. O grave não é isso, é respeito. E quando você perde o respeito, não tem mais jeito. A distribuição de renda era extremamente pior do que é hoje, né? E a democracia estava caminhando com dificuldades, né? A partir do Plano Real, acho que tudo isso mudou, né? E houve condições de
enfrentar desafios que seriam inimagináveis enfrentar. A estabilidade da moeda é uma pré-condição fundamental, mas é dessas condições que são necessárias, mas não suficientes. O que o Brasil fazia no tempo da inflação é que o nível de gasto era financiado por pintura de papel, que tinha a natureza de um imposto. Muitas revoluções culturais para fazê-los entender esse conceito de responsabilidade fiscal. Políticos gostam de gastar, ponto. Você, parlamentar, precisa saber que toda vez que vota por gastar, tem que também votar por tributar alguém. Quando o presidente da República sabe o que precisa fazer, tem articulação política, o Brasil surpreende para melhor. Nenhum brasileiro de menos de 46 anos, em 1989, jamais havia votado para presidente da República. Isso devia ser o quê? Vou chutar aqui uns 2/3 da população brasileira, acho que mais até. O lema do Lula, revelador, é o nunca dantes na história desse país. O país começou com ele, com a gestão dele. Antes, ele construiu uma narrativa que é o seguinte: finalmente agora o país vai começar de verdade. Antes era o país dos ricos. Então, essa narrativa, na voz de um dos líderes mais carismáticos que o Brasil já teve na história, teve efeito poderoso sobre a memória coletiva. Então a população não lembra. As populações lembram assim, o Lula melhorou minha vida com Bolsa Família, mas a população, porque o Lula passava o dia inteiro e o PT dizendo isso para eles, mas a população não se dá conta de como ela ficou melhor quando a inflação acabou. Naquele momento se dá conta, mas 25 anos passados não tem essa lembrança. Né? Não é à toa, a memória do real voltou a se falar no assunto quando o petismo entrou em declínio. A gente não gosta de lembrar problemas e esquecer é o que traz de volta Dilma Rousseff e a sua nova matriz. Quem é o culpado? Quem é o responsável pela inflação? Não é a maquininha. Qual a pessoa física? Teve uma CPI da inflação, onde algum político, ministro, sentou para dar explicações sobre essa tragédia que durou décadas no Brasil e que acabou com a distribuição de renda, criou miséria. Quem é o responsável? Quem são essas pessoas? Elas estão aí, sempre propondo as mesmas coisas. O mundo mudou muito e vai mudar mais. Então, como é que você vai ajustar com essa mobilidade que é dada a capacidade que as pessoas têm de formarem onda elas próprias, independente das estruturas? Isso não está resolvido no mundo, por isso que tem essa crise da democracia representativa. Nós temos isso aqui, que regras serão essas. Como é que isso vai ser expresso? Que tipo de movimento? Será partido? Não será partido? Será liderança? Não será liderança? Nós estamos tateando sobre o que fazer no mundo todo, não é? É resolver a questão fiscal, né? É aumentar a produtividade, né? É resolver todos esses gargalos de educação, de recursos humanos, sem desprezar a inteligência do povo. Isso nunca se fez naquilo que falta, compreende? Nunca se fez. Alguém terá que fazer, né? Só não tem essas dúvidas os países autoritários. China, Rússia, Turquia, aí vai de cima, mas vai dar certo? Óbvio que nossa representação é falha, porque tem teto de representação, enfim, os partidos as leis partidárias são ruins, precisa de uma reforma política. Isso é um aperfeiçoamento que tem que ser feito. Acho que o caminho do Brasil é o da democracia e da liberdade. Sim. – 25 anos depois, o Plano Real segue sendo a principal referência de modernização do Brasil. A tentativa de desfazer essas conquistas através de fraude ao orçamento público terminou em afastamento da presidente irresponsável. Mas não há tempo de evitar uma das maiores crises da nossa história. Não podemos cometer os mesmos erros. Muito além de uma moeda, o real significa responsabilidade com o futuro, um novo marco cultural de respeito ao pagador de impostos
e limites para a ação do Estado. Este legado precisa ser aprofundado, com novas reformas que nos permitam voltar a construir um Brasil livre, moderno e inclusivo.